Bom, pessoal, bom dia. Ou boa tarde, quase, né? Eu geralmente usava esse meu canal para me falar sobre o Flamengo, mas hoje eu vim aqui para fazer um desabafo. Acabei de ver aqui agora, né, uma reportagem onde um pai assassinou friamente a esposa e assassinou a filha, que era somente filha dele, e o bebezinho. Gente, eu estou passando por uma situação em que há pouco mais de 3 anos atrás eu tinha um bom emprego, uma família e levava uma vida tranquila, com algumas dores por estar fazendo tratamento para a depressão, mas eu tinha uma família me apoiando. A gente vê coisas como essas acontecerem, coisas como acontecem comigo, de dois estereótipos. Nesse momento eu estou desempregado, colocado numa casa simples, humilde, sem perspectiva de trabalho, onde todos estão me julgando. Se eu for olhar para esse homem agora, é claro que num primeiro momento o choque nos faz julgá-lo a ponto de considerá-lo um assassino, criminoso. E fazendo um parâmetro da nossa situação com situações completamente opostas, ela tem uma causa no meu ver. Jeová Deus, quando ele escreveu a Bíblia, ele disse que nos últimos dias coisas como essas aconteceriam. Desastres, como agora que aconteceu aqui no Engenho Pequeno, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu aqui no Zumbi também, em São Gonçalo, em outras localidades de São Gonçalo que não foi tão divulgado pela imprensa, que não houve morte, mas muita gente perdeu muita coisa. E Jesus ele disse que o sinal do retorno dele seria quando essas coisas estivessem acontecendo. O meu desabafo é porque eu estou passando por uma situação justamente em função de que essas coisas aconteceriam por causa da fúria de Satanás, o diabo. As pessoas nesse momento estão se fantasiando de diabo, estão curtindo o carnaval, estão viajando para beber até cansar, muitos às custas do sofrimento de pessoas como eu. E esse homem, ele é um homem desprezível? Eu creio que sim. Mas toda a ação que ele cometeu é do agrado justamente desse, que está se prevalecendo dessa nossa condição pecaminosa e nesse final de dias para colocar gasolina nessa fogueira que ele acabou de fazer. Será que se esse homem tivesse um apego com Deus, ele teria feito isso com a família dele? Claro que não. As pessoas falam muito em surto psicótico. Eu conheço pessoas que têm surtos psicóticos e não matam e não agridem ninguém. A pessoa, quando tem surto psicótico, ela fica fora da realidade. Então as pessoas usam essa desculpa para poder se safar de qualquer coisa. Mas o que eu coloco de verdade é que há uma força contrária, existem duas forças atuantes nesse mundo. A força de Jeová Deus e de seu Filho Jesus Cristo e Satanás para nos desencaminhar. Tudo que aconteceu na minha vida, desde minha infância até agora, em alguns momentos cruciais da minha vida, que me feriu, me machucou, o fato de eu ter perdido a minha carreira na Marinha, que eu queria muito em função de uma doença, o fato de eu me manter afastado da minha filha por erros meus, mas não só por erros meus também, porque Jesus ele nos ensina que nós devemos perdoar os erros das pessoas e dar às pessoas
a oportunidade de se reerguer. E tudo que eu pedi nessa vida foi isso. Mas nesse momento, eu estou desacreditado, tanto quanto esse homem. Por quê? Porque por eu ser a pessoa que eu sou, pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um bom coração, sabem que eu sempre fui muito brincalhão, muito amigo das pessoas, mas mesmo assim eu estou relegado a segundo plano, sendo desacreditado para as pessoas e lutando para não tirar a minha própria vida. Porque quem está depressivo e as coisas como essa acontecem como aconteceu comigo, de estar perdendo praticamente tudo, perdi meu casamento, perdi a oportunidade de ver uma criança que eu tenho amor por ela e eu sei que ela tem por mim, tudo em função dessa força negativa destruidora que é alimentado por cada atitude que a gente toma em relação a isso. Por isso eu peço a vocês, se acheguem a Deus, orem mais, orem pelas pessoas, façam boas ações, procurem conhecer a verdade de Jeová Deus. Procurem conhecer, procurem ver que Deus maravilhoso é esse, que mesmo nesse momento em que eu estou aqui em sofrimento, em frangalho, desanimado, sem ânimo para fazer nada, eu não tenho ânimo para fazer sequer uma refeição. Eu estou comprando refeições prontas, dentro dos recursos que eu ainda disponho, porque eu não tenho ânimo de cozinhar. Porque eu sei o que eu perdi, mas a responsabilidade toda só está recaindo justamente sobre mim. E aquele que é um dos culpados, eu nunca vou deixar de admitir os meus erros que eu cometo. Mas, gente, nunca se esqueçam de que Satanás, o diabo, ele é real. Ele é real. Ele cria condições para que tudo isso aconteça. Há um texto na Bíblia, não sei se é João 5,19, que diz: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo está no poder do maligno. E quando Jesus não retornar para destruir Satanás, ele tem poder de governar esse mundo. E as pessoas não estão dando a devida atenção a isso. Ali em 2 Timóteo 3, 1-5, fala conforme as pessoas iriam se manifestar hoje. E na parte final ali do versículo 4 fala que as pessoas manteriam uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitariam o poder dessa devoção. Ou seja, as pessoas dizem para todo mundo que amam a Deus, vão para as suas igrejas, falam em nome de Deus, mas cadê as ações? Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que se eu fosse uma pessoa amada, não só por minha família, mas pelas pessoas que me conhecem e que me cercam, eu estava sendo julgado? As pessoas estão me julgando por eu talvez ter pego uma importância que me foi emprestada e não fiz aquilo que eu deveria fazer, mas eu não fiz porque eu não queria, porque eu confiei em uma pessoa que garantiu que queria me dar essa oportunidade de trabalho, para mim trabalhar de Uber, e infelizmente a pessoa não cumpriu. E como eu precisava comprar algumas coisas, eu preciso comprar medicamento, eu preciso comprar meus medicamentos para depressão, preciso me movimentar para ir para os lugares que eu tenho que tentar achar trabalho, preciso comer. Por isso esse dinheiro foi indo embora. Claro que eu também consumi bebidas alcoólicas, o que não era para fazer em relação ao meu tratamento, mas, gente, quando você está com dor na tua alma, com uma dor profunda, talvez seja a melhor coisa. É melhor isso do que chegar aqui minha esposa, ainda esposa, porque a gente não se divorciou, minha mãe, minha filha, e ver meu corpo aqui sem vida e falarem: poxa, será que a gente fez mesmo que era tudo necessário para o Alessandro seguir em frente na vida dele? Então, por isso que eu peço a vocês, não fiquem deslumbrados com as coisas do mundo, com o carnaval. Tem que viajar, tem que ir para a praia, tem que ir para a região dos lagos. Pensem que nesse momento tem pessoas que, como eu, estão passando por dificuldades, pessoas que estão chorando, essa família destruída, porque por mais que se julgue esse homem, Jesus, quando ele estava sendo pregado em um madeiro,
pelos seus agressores, ele falou: Pai, perdoai-vos, que eles não têm consciência do que fazem. Enquanto nós estivermos sob o poder de Satanás, coisas como essas, e como aconteceu comigo, desastres que aconteceram de pessoas morrerem soterradas, vão acontecer. Mas se nós nos conscientizarmos que devemos orar mais a Deus, buscarmos, quanto mais pessoas aprenderem a verdade de Deus, mais próximo fica o retorno do nosso Senhor, Salvador e Resgatador Jesus Cristo, para ele acabar com todo esse sofrimento. Eu estou passando por esse sofrimento, não é só por culpa minha, não. É porque eu sou um pecador e o diabo existe. E ele está feliz com a minha condição atual. Ele está feliz com o que está acontecendo comigo. E infelizmente tem pessoas que deveriam entender que eu só sou uma pessoa que estou buscando tratamento médico e apoio de todos que estão ao meu redor. E poucos estão me apoiando nesse momento. Pagar um lugar para mim ficar e colocar algum tipo de alimento é uma ajuda, sim. Mas tudo que eu preciso de verdade é ter a minha dignidade restabelecida. E para isso eu preciso da confiança das pessoas. E é isso, gente, que salva vidas. Você se dedicar um pouco mais, se doar um pouco mais do que você acha que se dedicou e se doou. Principalmente pelo meu histórico como pessoa. Eu sou considerado uma pessoa de bom coração. E por isso, somente por isso, que eu estou fazendo esse vídeo aqui com esse desabafo. Muitas pessoas vão ver, vão me ridicularizar. Outras vão falar: tá vendo? Bem feito. Mas eu não estou nem aí para essas pessoas. Porque somente Deus sabe o que eu estou passando. Somente Jeová Deus, Jesus Cristo, sabem exatamente o que eu estou passando. E eu tenho certeza que se hoje eu ainda estou de pé, é porque eles estão me ajudando. Então, gente, por favor, peço a vocês, coloquem a mão na consciência. Não julguem pessoas. Não esse homem, eu sei que na raiva, esse homem que fez essa tragédia com a família, realmente é muito complicado. Mas pessoas como eu, que têm problemas emocionais, não confundam, gente, problema emocional com problema de alcoolismo, com nada. Muitas das vezes o álcool é uma fuga só, para a pessoa não tirar a vida. Consultem profissionais disso. Procurem ver o Setembro Azul, o Setembro Amarelo, eu acho, que fala sobre suicídio, gente. É uma coisa muito séria, muito grave. Pessoas tiram suas próprias vidas por não ter apoio daqueles que estão ao lado. Porque o apoio dos que estão ao seu lado é a maior parte da cura. Fiquem com Deus, e me desculpem por esse desabafo, que é a única forma que eu tenho de dizer para o mundo que pessoas como eu passam. Tá bom? Fiquem com Deus.